Como escolher o forno certo para a sua pizzaria? Bom, eu vejo que essa é uma dúvida muito recorrente em donos de pizzaria, em grupos temáticos, em grupos de pizzaiolos, grupos de donos de restaurantes, enfim. E existe sempre essa questão, cara, qual tipo de forno será que eu compro? E aí eu resolvi fazer esse vídeo explicando algumas diferenças sobre 4 tipos de forno que são os mais comuns no mercado. Mas aqui nesse vídeo a gente vai avaliar apenas custo, manutenção e produtividade, tá? A gente não vai entrar no mérito de qual faz a melhor pizza e tal, porque isso tem toda uma questão também de posicionamento, né? Se você daqui a pouco quer trabalhar com a parte mais gourmet e tal, quer usar a mística do forno a lenha, não tem problema, nada de errado com isso, né? E aí essa discussão acaba não entrando tanto no ponto. Apesar de que existem testes, já foram feitos alguns estudos que o consumidor comum ele não percebe muita diferença entre o forno a lenha e o forno não se a lenha. Mas a gente não vai entrar no mérito dessa questão agora, tá? A gente vai analisar basicamente custo, produtividade e manutenção. Vamos lá então. O primeiro tipo de forno que é o mais conhecido é o forno a lenha, né? Ele é mais tradicional e tudo mais. Do ponto de vista do custo, ele tem um custo mais baixo, tanto para aquisição, construção no caso, como a lenha em si. Claro, isso vai depender um pouco da região, tá? Mas geralmente o custo da lenha é um pouco mais baixo do que o custo do gás ou da própria energia elétrica. Mas do ponto de vista da manutenção, não é da manutenção em si que dá trabalho, mas sim a limpeza, porque ele vai acumular cinza ali com certa frequência, então essa limpeza tem que acontecer com certa frequência também, para não impactar no teu produto. E do ponto de vista da produtividade, o forno a lenha, ele depende muito de uma pessoa específica, que é o forneiro, que é alguém que conhece forno a lenha, que sabe controlar a chama, a brasa, para saber exatamente como é que está a temperatura dentro do forno, alguém que sabe, como o pessoal diz, fornear a pizza, né, que é fazer os giros dela ali dentro do forno para ela ficar com uma cocção bem distribuída, né, não ficar queimada de um lado e não tão boa do outro. Tem que ter o forneiro que fica ali cuidando, fica ali administrando o forno e o que está entrando e saindo do forno. Então, do ponto de vista de produtividade, ele até consegue assar mais de uma pizza por vez, né, mas depende muito do forneiro. Bom, o segundo tipo de forno que é bastante conhecido é o chamado forno paulistano. É um forno bem compacto, bastante acessível, que eu vejo que é muito interessante para quem está começando no ramo de pizzarias. Então, do ponto de vista do custo, ele é mais barato, da manutenção também, ele dá pouquíssima manutenção. Claro que é sempre importante você, na hora de comprar o equipamento, analisar a assistência técnica que tem por perto. Então, dê preferência a marcas e produtos que tenham uma manutenção de fácil acesso aí na sua região. Mas do ponto de vista da produtividade, ele não é tão interessante. Por quê? O forno paulistano, ele assa apenas uma pizza por vez. E a cada momento que você vai abrir o forno para colocar ou para tirar uma pizza, você não está necessariamente assando nenhuma pizza, diferentemente do forno a lenha, que enquanto você coloca uma pizza ou outra, outras podem estar assando ali dentro, né? Do forno de esteira também, enfim. Então, do ponto de vista da produtividade, ele pode não ser tão interessante. O diferencial dele é basicamente o custo, que é bem mais acessível. O terceiro tipo de forno é o forno chamado guilhotina. Tá? O forno guilhotina, ele tem um funcionamento parecido com outros fornos mais comuns no mercado. A diferença do forno guilhotina é que ele vai trabalhar com várias prateleiras e você pode assar mais de uma pizza por vez. E aí tem com pedra refratária, sem pedra refratária, tem N opções no mercado, com infravermelho também, enfim. Varia bastante. O forno de guilhotina também, ele tem um custo mais ou menos acessível, vai depender bastante do tamanho do forno, da marca e tal, isso varia muito. Mas ele é acessível, não tão barato quanto o paulistano, mas ele é bem mais em conta do que um forno de esteira, por exemplo. A manutenção dele também é relativamente simples, produtividade é interessante. Por mais que ele tenha o mesmo problema do forno paulistano, você tem que ficar o tempo todo abrindo o forno, tirando pizza, colocando pizza. Então esse processo tem algumas paradas. E o quarto tipo de forno é o forno esteira. O forno esteira, desses 4 tipos, é o que dá a maior produtividade, esse é o grande diferencial dele, né? Porque ele justamente tem uma esteira que vai passando a pizza por dentro dele, e nesse passar a pizza por dentro ele vai assando a pizza. É bom que ele também dá um padrão, né? Todas as pizzas elas ficam assadas de maneira uniforme. A mão de obra também não precisa ser tão qualificada, porque é basicamente colocar e tirar. Né, não dá muito trabalho para ficar controlando, regulando a temperatura. Mas o grande vilão do forno esteira é o custo. Né? Entre esses 4 é o que tem o maior custo de aquisição. Então o que eu vejo? Se você já está num patamar de volume de vendas e tal e precisa de uma produtividade realmente maior, investir num forno esteira pode ser bem interessante. Agora, se você ainda está começando e tal, faz um forno a lenha, investe num forno paulistano para começar e vai sentindo como é que é a sua demanda. E aí sim, mais para frente pode pensar em investir num forno de esteira. Na tua pizzaria, com qual tipo de forno você trabalha? Deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia.